Já fazem mais ou menos uns 2 anos e meio que eu comecei a me interessar por hipnose. É isso mesmo, hipnose. Comecei a querer hipnotizar pessoas e fiz curso e tudo mais e aprendi e achei fenomenal. E até hoje eu acho que é uma ferramenta que me ajuda demais no dia a dia. Mas depois de eu aprender hipnose, aí começou a me vir na cabeça que eu deveria aprender outras coisas, né? Porque hipnose eu começava a usar ali, acolá, brincava com uma pessoa ali, brincava com uma pessoa lá, e depois também ajudava uma pessoa ali, ajudava uma pessoa lá, desbloquear algumas coisas na cabeça dela, enfim. E aí eu falei, cara, eu poderia aprender muito mais, né? Eu acho que tem muito mais do que simplesmente a hipnose. Talvez aprender psicologia? Talvez, mas aí eu falei, cara, eu acho que eu não tenho tempo para aprender psicologia agora. Então eu encontrei a PNL na minha vida, a Programação Neurolinguística. Se você não sabe o que é programação, eu vou te explicar. É mais ou menos assim, é como se você soubesse programar um computador, né? Existem aí os usuários, existem as pessoas que sabem usar computador, eu venho aqui, tem o meu notebook e eu consigo usar ele, né? Você consegue usar o seu Windows ou então o seu Mac, enfim, você sabe usar. Só que tem as pessoas que sabem programar o computador e que naturalmente as pessoas que sabem programar o computador têm uma vantagem sobre o usuário, né? Elas sabem exatamente tudo o que acontece por trás, sabem como melhorar aquela máquina, sabem como usar melhor aquela máquina e isso é exatamente o que acontece com a programação neurolinguística. O nosso cérebro é como um computador, onde a gente pode programar e desprogramar o nosso computador. E hoje a grande maioria das pessoas são simplesmente usuários do cérebro, enquanto as pessoas que aprendem a programação neurolinguística são as pessoas que programam o cérebro. E eu vou explicar isso para você daqui a pouquinho. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você, poder te ensinar um pouco mais aí sobre assessoria e hoje eu quero falar sobre programação neurolinguística, que é algo um pouco fora da curva, né? A grande maioria das pessoas não falam sobre isso no dia a dia, assim como também a grande maioria esmagadora dos assessores de investimentos também não falam sobre isso. Mas antes de eu falar sobre isso, obviamente, vamos cumprir o nosso combinado. Eu dou o joinha daqui, você dá o joinha dali, clica aqui embaixo no joinha aí, no like, isso ajuda muito o canal. E também se você quiser se inscrever no canal para receber as notificações, para sempre saber de vídeos novos que saem todas as quintas-feiras às 19 horas, então é só simplesmente você se inscrever aqui embaixo e tá tudo certo, beleza? E qualquer dúvida que você venha a ter aí no decorrer do vídeo, pô, fica à vontade, é só você comunicar aqui embaixo, coloca aí seu comentário e eu te ajudo, tá certo? Bom, primeira coisa, antes de mais nada, o que é PNL, né? O que significa Programação Neurolinguística? Como eu já te falei aqui no começo do vídeo, é como você programar um cérebro, né? É como você dizer algo que o cérebro tem que fazer, algo que aquela pessoa tem que fazer. É você conseguir ter uma capacidade de influenciar os seus próprios comportamentos e os comportamentos de outras pessoas também. Mas como que funciona essa programação? É através da nossa fala, é através do que a gente fala para alguém ou que a gente fala para a gente mesmo na nossa cabeça, o que eu imagino. Sabe aquelas conversas que você tem com você mesmo? Sabe, você tá ali e daqui a pouco você começa a ter devaneios, a ter viagens e você começa a viajar na sua cabeça, a conversar com você mesmo. Ah, será que isso é tão legal assim? Ah, será que é capaz, que eu sou capaz de fazer isso? Isso é programação neurolinguística. É quando você consegue falar para você mesmo algo que cria uma crença ou cria algum outro caminho neural, algum tipo de pergunta que você faça que cria alguma imagem na sua cabeça, assim como também quando você faz esse tipo de pergunta ou tipo de afirmação para alguém e esse alguém cria imagens ou consegue lembrar de sons, de cheiros e isso vai fazendo com que o nosso cérebro busque caminhos neurais para que encontre justamente o que está sendo falado. Tá, talvez não ficou tão claro assim, aí eu vou deixar mais claro ainda. Não pensa numa Ferrari, não pensa num elefante rosa com pintas verdes, não pensa num Fusca azul. Eu tenho certeza que em todos esses que eu falei você acabou de pensar. Você pensou na Ferrari, você pensou no elefante, você pensou no Fusca. É exatamente isso o que a programação neurolinguística faz. Por mais que eu tenha dito para você não pense, você ainda assim pensou. Então existe algo por trás aqui que, ao falar, você cria uma imagem daquilo que eu falei. Por mais que eu tenha falado não pense, naturalmente você acaba pensando nisso. Tá certo, mas o que isso tem a ver com assessoria de investimentos? Tudo, né? Porque a gente trabalha com vendas. O assessor de investimentos, ele é um grande vendedor. O assessor de investimentos, ele deveria se chamar praticamente assessor de investimentos comercial, porque
o grande trabalho do assessor de investimentos é comercial. Não é aquela parte técnica, que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Caso você queira, tem texto aqui embaixo falando sobre o assessor comercial, o assessor técnico, tem podcast também. Fica à vontade para você acessar lá e entender minha opinião sobre isso. Mas a PNL está totalmente envolvida com a fala na questão da venda, na questão do comercial, do que você vai falar para o seu cliente, para o seu prospect, para convencê-lo então a se tornar o seu cliente, né? Para convencê-lo a vir fazer uma reunião com você, certo? E aí existem dois pontos que sempre se fala em vendas e que após eu ter estudado PNL eu percebi que era uma grande mentira, que é pergunta aberta e pergunta fechada. Eu sempre ouvi na questão comercial que as pessoas falam, não faça perguntas fechadas. Perguntas fechadas é abominável para um vendedor, quando na verdade não é abominável, pelo contrário, são as melhores perguntas talvez. E aí já vamos quebrar um mito aqui, não existem boas perguntas e perguntas ruins, existem perguntas feitas na hora errada. Então pergunta aberta e pergunta fechada, ela tem que ser usada no seu dia a dia. Você assessor, você assessora, tem que usar no dia a dia pergunta aberta e pergunta fechada. As perguntas abertas, elas servem para que você use para conhecer um pouco mais da história, para investigar um pouco mais do que a pessoa está falando. Então, se eu quero saber algo que a pessoa me tem por trás de algum motivo dela, eu vou fazer uma pergunta aberta. Já a pergunta fechada, eu vou fazer quando eu quero talvez influenciar muito mais a pessoa a encontrar um caminho. Vamos lá, vou te dar dois exemplos então. Um exemplo de pergunta aberta e um exemplo de pergunta fechada. Pergunta aberta. O que você espera para o futuro dos seus filhos? E aí, obviamente, você não vai me responder um sim ou não, né? Você não vai conseguir, talvez, né? O que você espera para o futuro dos seus filhos? Sim. Não. Talvez. Muito provavelmente você vai discorrer, ou então o prospect, o cliente com quem eu estiver conversando, vai discorrer e vai dizer o que ele pensa para o futuro dos filhos. Né? Já na questão de pergunta fechada, eu poderia, esse planejamento que eu te apresentei faz sentido para você? Muito provavelmente a pessoa vai dizer que sim. É difícil a pessoa dizer que não nesse caso aqui. Né? Então aí também é difícil a pessoa discorrer muita fala sobre isso daqui. Ela vai simplesmente responder, sim, faz sentido. E muitas vezes até pode não fazer total sentido. Mas as pessoas não gostam de discordar totalmente, né, da outra pessoa. Ou discordar em algum ponto quando você está conversando e a conversa está tão leve, tão legal. É chato, né? Se torna chato discordar. Mas esse é o tipo de pergunta onde você influencia a pessoa talvez a fechar o negócio com você, a concordar e seguir aquela reunião ou seguir aquele planejamento que você apresentou. Então a pergunta aberta e pergunta fechada, cada uma tem sua utilidade. Nunca deixe de usar nenhuma das duas. Sempre utilize as duas. Tem um momento certo para utilizar as duas. E uma outra dica que eu quero te dar, que tem total relação com a programação neurolinguística, é a metáfora. Você já ouviu alguma vez, ou na verdade você já leu alguma parte da Bíblia, ou já ouviu alguém falando sobre a Bíblia, né? A gente sabe que é o livro mais famoso do mundo, mas você já deve ter ouvido falar aí que Jesus usava muita metáfora, muita analogia, né? E ele falava dessa forma, o que facilitava o entendimento. Então, quando você quer fazer com que a pessoa conecte com você ou conecte com o que você está falando, você precisa então usar metáforas. É importante que você use metáforas, analogias, para que conecte com algo que ela conhece e algo que ela não conhece muito bem. Por exemplo, se você tivesse que explicar aí a profissão do agente autônomo de investimentos, tem muita gente que não conhece ainda no Brasil a profissão, não sabe exatamente como é que funciona. Por isso, eu uso muitas metáforas, né? Existem diversas metáforas, mas, pensa aí você, coloca aqui no comentário alguma metáfora que você usaria para explicar o trabalho do agente autônomo de investimentos. Eu, por exemplo, uso duas, basicamente, mas eu vou te falar uma delas. Uma delas que eu utilizo sempre é a do médico. Quem que não conhece médico hoje em dia, né? Todo mundo já passou por um médico, todo mundo já passou por uma médica, né? Já foi até o consultório e sabe muito bem qual que é o trabalho de um médico. Então, por isso, eu uso muito essa metáfora. Eu falo, olha, vamos lá, fulano, João, é o seguinte, o meu trabalho é como o do médico. Quando você vai ao médico, você tem dois tipos de médico, certo? Você tem o médico que é o que está ali no plantão, né? Que ele é generalista e você vai chegar lá e você vai falar sobre qualquer coisa. Você pode estar com uma dor no ouvido, uma dor no joelho, uma dor no coração, no peito, enfim, aonde você estiver, você vai até lá para poder fazer os primeiros socorros ali. Porém, você vai até um especialista quando você percebe que, por exemplo, tem um problema no joelho e que você precisa falar com um ortopedista. Então você vai até o ortopedista para ele tratar aquilo ali com algo mais pontual. Então é assim que você trata, certo, João? João, então, esse é o meu trabalho. É assim mesmo que acontece o meu trabalho. Existe o gerente do banco,
que é o cara muitas vezes do plantão, que ele fala sobre tudo, né? Que ele vai falar sobre cartão de crédito, vai falar sobre investimentos, vai falar sobre o seu cheque especial, enfim, sobre tudo, seguro de vida e várias outras coisas. Enquanto eu falo somente sobre investimentos. Então eu sou como o médico especialista. Quando você precisa tratar sobre investimentos, esse é o meu trabalho. Viu só como ficou mais fácil, mais leve para ele entender, para o João entender como que funciona o meu trabalho, o que eu faço, que eu sou um especialista e também ganho muita autoridade quando eu me coloco ao lado de um médico, porque a gente sabe que médico no Brasil e no mundo, né, tem muita autoridade. Então é essa confiança, essa autoridade que eu quero passar e também essa questão de especialista em investimentos. Certo? Então, metáfora, analogia, você precisa usar. Programação neurolinguística tem tudo a ver com tudo isso que eu te falei. Mas óbvio, aqui eu não estou te passando nem 1%, talvez 0, sei lá, alguma coisa da PNL que a gente fala sobre para programar a cabeça de alguém. Mas não estou falando para manipular a cabeça de ninguém, que fique isso muito claro, tá bom? Eu estou falando aqui sobre influenciar, sobre mudar padrões neurológicos, padrões de comportamentos. A PNL ajuda muito no seu processo de venda. Então, se você quiser saber mais aí, é só você comentar aqui embaixo, eu te ajudo, eu te falo um pouco mais sobre isso e a gente conversa, beleza? Eu te espero no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aí qualquer dúvida que você tiver, qualquer elogio, feedback, enfim, eu estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo.